Olá, pessoal. Eu sou Amailton Magno Azevedo, doutor e professor da PUC São Paulo. Convido a todos e todas para que acessem minha apresentação Autoria Negra, Por que Estudá-la, na coluna Nossas Histórias, que falará sobre a importância de se ler, estudar, pesquisar autores e autoras negras. Essa comunicação é uma parceria da rede Historiadores Negras e Historiadores Negros, do portal Guelha 10 e do acervo Cultine. Olá, me chamo Amailton Magno Azevedo, estou vestido com uma camisa branca, um blazer quadriculado, estou numa sala sentado numa cadeira de cor marrom e me identifico como um homem negro. Quero aqui fazer uma apresentação sobre o meu artigo Autorias Negras, Por que Estudá-las? Esse é um artigo que eu apresento, defendo o argumento de que mais do que urgente, é necessário e fundamental a gente investigar, mergulhar na contribuição filosófica e histórica de intelectuais africanos e da diáspora africana, no que diz respeito a pensar a sua história, a sua cultura, estilos de vida. Nesse artigo, eu busco, evidentemente, centrar a minha atenção para conceituar, definir o que eu entendo como autoria negra. Evidente que, quando se fala em autoria negra, leva-se muito em consideração a ideia de uma geografia negra, né, que seria o próprio continente africano, e que esta é uma ideia que tem que sempre ser afirmada e reafirmada. A África como uma casa negra e a África como uma casa de intelectuais negros e negras. No entanto, no artigo eu também argumento que, para além da geografia, né, a gente também tem que levar em consideração que esta casa negra não se limita apenas à África, porque os negros na história se dispersaram, né? Seja na antiguidade, a presença de africanos em territórios que não a própria África, seja na história dos antigos impérios africanos, como, por exemplo, dos Almorávidas, que se estende, ou que se estendia da atual Península Ibérica até o país Mali, na África, ou seja, no período, né, da dispersão forçada de africanos durante o tráfico de seres humanos, né, que de maneira violenta dispersou, espalhou africanos da Europa às Américas. Portanto, é fundamental que se leve em consideração a autoria negra também nesses territórios extra-africanos, né? E como que ideias foram forjadas, elaboradas, desde arte, religiosidade, até mesmo esta cultura livresca, é possível identificar, rastrear, não é, um volume enorme do que a gente pode chamar de escolas de pensamento, né, negros na história da presença negra na Europa e nas Américas a partir do século XV e XVI. Este é um primeiro ponto que eu considero fundamental, né, de se pensar, portanto, a autoria negra. Um lugar que está centrado na África, mas também pensar em espaços extra-africanos. Uma outra questão importante de se abordar, né, levando em consideração os estudos sobre a diáspora, né, é que uma faceta deste mundo ocidental
também está impregnado por culturas, valores e pensamento negro. É um pouco aquilo que Paul Joy chamaria de Atlântico Negro ou o Ocidente Negro, né? A faceta de um mundo ocidental com fortes e evidentes traços de cultura, presença negra. Mas, e um outro ponto importante que eu gostaria de destacar aqui para vocês, que eu faço menção agora, foi a capacidade que os movimentos negros, né, tiveram no sentido de produzir uma contranarrativa, né, a ideia de um Brasil sem racismo. E aí estaria talvez o que eu considero a mais importante expressão de autoria negra na história do Brasil contemporâneo, né? A contribuição de ativistas, militantes, intelectuais negros que com um pé na universidade e um pé no movimento social negro, né, forjaram enquanto perspectiva alternativa, né, ao pensamento luso-tropicalista e que, portanto, produzem o que a gente pode chamar, né, de uma interpretação negra sobre a história do Brasil. Podemos destacar Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Beatriz do Nascimento, Milton do MNU, Hamilton Cardoso do MNU, entre outros e entre outras, né? Então, eu considero que os intelectuais e ativistas dos movimentos negros forjaram, né, uma ideia de autoria negra única que se transformou naquilo que eu tenho chamado de vanguarda intelectual do pensamento social brasileiro hoje. Esta vanguarda tem nos autores e nas autoras negras, né, a grande surpresa, a grata surpresa, né, no sentido de terem elaborado uma leitura do Brasil que escancarou o racismo, né, que dissecou, criticou as teorias, né, centradas no luso-tropicalismo, particularmente do Gilberto Freire, né, e nesse sentido se abriu uma outra possibilidade de se pensar o Brasil, né, a partir do prisma desta intelectualidade negra, né? Então, o enfrentamento do racismo, o combate à discriminação racial, né, tudo isso faz parte, digamos assim, do núcleo estruturante desta autoria negra centrada no movimento negro social brasileiro, né? E nesse sentido, quero crer que aí se fez e aí está se fazendo o que eu estou chamando de vanguarda intelectual. Ela está à frente, né? A vanguarda no sentido de estar à frente, de estar antevendo, né, mudanças e ao antever mudanças, né, conseguiu, digamos assim, estabelecer um marco no debate público brasileiro hoje, né? Será anacrônico e extemporâneo aquele intelectual, aquele ativista que desconsiderar o racismo enquanto um elemento de compreensão da realidade da história e da sociedade brasileira, né? Ignorar que há racismo, ignorar que há discriminação racial é cometer um grave anacronismo e não compreender o que é o nosso tempo. E, portanto, compreender o que é o nosso tempo passa necessariamente pela leitura, pela apropriação de conceitos, ideias, né, que esta intelectualidade negra, digamos assim, reunida nesses movimentos negros, deram e continuam dando de contribuição para entender, né, a sociedade brasileira. Me parece que aí está a relevância fundamental desse artigo que eu estou publicando na rede de historiadores negros e historiadoras negras.
Ah, quero crer também que, direta ou indiretamente, esse artigo pode contribuir, inclusive, para uma releitura da própria história do Brasil e da própria história da educação brasileira. Não é? Seria fundamental, seria interessante e importante saber que Machado de Assis foi um autor negro, saber que Lima Barreto foi um autor negro, saber que Rubem Valentim foi um artista negro, saber que Gilberto Gil foi um músico intelectual brasileiro, saber que Martinho da Vila foi e é um músico e um intelectual brasileiro, que Conceição Evaristo, que Sueli Carneiro, enfim, a lista é interminável, né? E é direito das nossas crianças, né? Particularmente as crianças negras, terem a possibilidade de acessar esses autores, de acessar essas ideias, né? Eu quero crer que esta vanguarda intelectual, né, tem respostas, né, para problemas centrais da sociedade brasileira, né? Dentre as grandes questões brasileiras, né, o racismo antinegro é uma das principais, né? E, portanto, o enfrentamento, o combate e a desconstrução, a denúncia desse racismo, né, se põe como uma das pautas necessárias da sociedade brasileira atualmente. Então, em linhas gerais, é um pouco essas as questões que estão lá nesse artigo. Espero que eu tenha contribuído para a rede de historiadores negros e historiadoras negras e fico à disposição, né, de vocês para uma próxima atividade. Olá, eu sou o Amailton Magno Azevedo e o meu artigo Autoria Negra, Por que Estudá-la? Teve como objetivo rastrear, né, a contribuição filosófica, intelectual de autores negros africanos e da diáspora africana. Mas eu centro a atenção, sobretudo, depois de definir a autoria negra, né, como uma experiência de autores negros no desenvolvimento de ideias, centro minha atenção, sobretudo, na contribuição dos movimentos negros brasileiros, né, como uma espécie de autoria coletiva, né, em ter elaborado uma interpretação alternativa ao luso-tropicalismo no Brasil. Defendo no meu artigo que os intelectuais e ativistas negros, né, ao elaborar uma interpretação, né, sob o prisma negro da história do Brasil, se transformaram naquilo que eu estou entendendo na vanguarda intelectual do Brasil contemporâneo, né? As grandes ideias ou as ideias inovadoras, né, estão ali nos escritos dessa intelectualidade negra envolvida com os movimentos negros contemporâneos, né? Então, a crítica ao racismo, o elogio da negritude, o elogio de elementos culturais negros, né? O elogio da resistência negra ao embranquecimento, o elogio da cultura negra como expressão formadora da sociedade brasileira, nos termos de Lélia Gonzalez, né, o que ela vai dizer, o que chamamos de cultura brasileira sobretudo, expressões culturais negras. Por fim, não é? Este artigo buscou retratar, né, elogiar e dar relevância, né, à contribuição intelectual desses autores, dessas autoras, desses ativistas e dessas ativistas negras do Brasil contemporâneo.